A gente espera que a gente tenha elucidado melhor o que é o Vida de Titã, o que a gente realmente faz aqui no Distrito Empreendedor. E aí, galera, bem-vindos a mais um Vida de Titã. Muita gente nos pergunta como que a gente ganha dinheiro, como é que o Vida de Titã dá dinheiro. Qual é O que é o Vida de Titã, de maneira geral? Exato, o que é o Vida de Titã além de um canal no YouTube? E o Vida de Titã, hoje em dia, ele é uma empresa de inteligência emocional para alta performance. Começou como um canal no YouTube, mas se transformou na empresa que é hoje. E os serviços que a gente presta, então, para toda a galera que pergunta lá no canal, são mentorias particulares, tanto por Skype quanto presencialmente aqui em Porto Alegre, também palestras e workshops. E foi muito louca essa trajetória, porque começou justamente com o canal, com a gente querendo fazer vídeos sobre esse conteúdo que a gente vem estudando há anos já, e esses vídeos se transformaram ou melhor, o canal se transformou em um compromisso sério com o passar do tempo. Esse compromisso sério, de repente, se transformou num business, que foram as mentorias, e aí que começou, e agora, hoje em dia, então, tem palestras e workshops acontecendo também. E é basicamente assim que a gente consolidou o Vida de Titã como empresa, porque é muito engraçado, né? Quando a gente conversa com pessoas que a gente conhece através do meio físico, ou seja, que a gente conhece pessoalmente, elas muitas vezes não conhecem sequer que a gente tem um canal no YouTube, elas não sabem que a gente tem um canal no YouTube, porque nós temos dois braços que hoje em dia ainda são bem separados. A gente tem um braço virtual, entre aspas, né, que é o Instagram, é o nosso Facebook, nosso YouTube, que promove o conteúdo, promove a Vida de Titã com um público, e a gente tem o braço real, digamos assim, que é o que a gente criou em paralelo, porque, cara, eles têm uma conexão muito fraca ainda por enquanto, são dois públicos bem diferentes, que são os workshops, palestras e mentorias. Então, por isso que muitas vezes, quando as pessoas que nos conhecem através do mundo virtual, eles não sabem o que fazem esses caras, porque esse trabalho a gente ainda não fez de maneira criteriosa para conseguir fazer essa conexão mais fluida entre esses dois mundos, e a gente criou esse mundo real porque é uma possibilidade, como a gente já tinha um know-how muito consolidado, a gente já tinha uma capacidade muito grande, a gente precisava criar uma empresa, porque a gente chegou no momento da nossa, até já dando um pouco de background em relação a gente, no nosso desenvolvimento, nós estávamos prestes a nos formarmos e nós tínhamos o Vida de Titã como um hobby até então. Só que a perspectiva de tu ganhar dinheiro através de um público de internet, tu precisa ter um público muito grande para tu conseguir ter uma renda fixa, uma renda que te estabilize. Então a gente cara, na internet ainda não tem maturidade suficiente, a gente ainda não criou valor suficiente para isso, a gente precisa sacar de outro jeito. E daí o Augusto começou a dar mentorias e começou a partir daí, então, e por isso que hoje em dia são dois mundos bem separados, e a gente percebendo isso, a gente resolveu fazer esse vídeo exatamente por esse problema. As mentorias, elas começaram como um teste. Um dia eu me dei conta, porque eu estava dando várias dicas para alguns amigos meus sobre como performar melhor, como se desenvolver, e aquelas dicas esporádicas estavam surtindo efeito neles. Então, estava chegando no momento que eu ia me formar na faculdade, eu já sabia que eu não queria trabalhar com engenharia civil, que foi no que eu me formei, e eu pensei, cara, quem sabe eu transformo esse canal do YouTube, esse conhecimento todo que eu agreguei em um negócio. E essas dicas aí, será que eu consigo transformar isso em algo estruturado, em sessões com pessoas? Então eu pensei, bom, bora testar. Eu já tinha uma experiência com empreendedorismo já, com startups que eu tinha criado. Então eu pensei, bom, vou fazer dessa mais uma startup. Daí o que eu fiz foi convidar 5 pessoas, bem diferentes uma das outras, para testar o que é hoje a mentoria. Eu ofereci 1 mês e meio de sessões de 1 hora por semana para me encontrar com elas e a gente trabalhar juntos, então, nesse aumento de performance através da inteligência emocional, de graça, para ver no que ia dar. E para essas 5 pessoas, os resultados foram incríveis depois daquele 1 mês e meio. Então, eu concluí que, o conteúdo funcionava para os outros, não só para a gente, e 2, que eu sabia passar esse conteúdo também. Então, depois que eu validei essa hipótese, eu comecei a cobrar por esse serviço. E comecei a correr muito atrás para fazer dar certo, para eu conseguir me sustentar, não queria mais depender do dinheiro dos meus pais para isso. E no primeiro mês que eu comecei a cobrar, eu consegui um valor bom já, mas que não era suficiente para me sustentar. E do segundo mês em diante eu já estava conseguindo me sustentar com as mentorias, com esse business que a gente tinha criado, com o Vida de Titã. E quer contar como é que tu entrou nessa jogada?
Eu já ia para um meio mais prático, então se quiser encerrar essa parte da história, não tem problema. Não, tá encerrado então. Não, o que eu ia dizer é que a gente começou então assim, a gente começou dando de graça, até isso fica uma dica para muita gente que está pensando em começar negócio e ver a gente como um exemplo em relação a um resultado já obtido, né, um desenvolvimento que já aconteceu, porque de fato a gente teve um grande avanço em relação à ideia inicial que surgiu, né. Cara, a gente começou dando de graça. Aliás, começou como um hobby em que eu e o Augusto consolidamos todo o conhecimento que a gente passa hoje primeiro em nós. Primeiro nós nos transformamos em o que a gente chamou de Titã, ou seja, primeiro nós conseguimos entender o que é inteligência emocional, como a gente consegue tomar melhores decisões, como a gente consegue ser mais produtivo, técnicas de produtividade, como a gente consegue mudar hábitos de pessoas, mudar padrões mentais, crenças limitantes, enfim, a gente se aprofundou primeiro em torno de 6 anos, né? Botando Isso. esforço. E gradativamente foi um esforço muito forte, muito consciente nos últimos 2. Nos últimos 2, desde que a gente voltou do intercâmbio, foi um esforço que a gente colocou massivo em relação ao nosso desenvolvimento. E um ajudando o outro. Então a gente fez isso por muito tempo conosco, para consolidar o que a gente aprendeu, para daí no segundo momento a gente decidir levar isso a sério. O Augusto começou a dar mentorias de graça, depois eu comecei a dar mentorias de graça, e a gente fez isso de graça por bastante tempo. Por alguns meses a gente deu de graça, validando essa questão. Eu dei por mais tempo, porque eu só queria começar a cobrar depois que eu me formasse. E eu me formei um semestre depois do Guto. E aí, a partir de então, a gente começou a cobrar. E aí o troço começou a se desenvolver. E hoje em dia, então, é engraçado que a gente fala hoje em dia, mas isso tudo foi Ano passado. Ano passado. Então, a gente tem uma questão aí de 8 meses, praticamente, desse ano, né, o 2018, em que a gente consolidou o negócio. A gente criou mais frentes, a gente criou outros serviços e a gente já está atingindo muito mais gente. Então foi mais ou menos essa caminhada que a gente fez e fica a dica aí para quem está pensando em começar alguma coisa, cara, começa validando primeiro o teu ponto e não precisa gastar dinheiro para isso, nem deve. Uhum. É engraçado porque os bastidores da gente se tornar o Titã ninguém viu e a gente também não expôs, mas teve muito hustle por trás disso, porque nada é de graça, não é à toa que a nossa empresa está crescendo na velocidade que está crescendo, não é à toa que em menos de que em alguns meses isso se tornou um business autossustentável já, e que em alguns meses a gente já estava dando workshops no Congresso Nacional de Gestão Projeto e Liderança aqui do Brasil. Não é à toa isso, é porque tinha muito estudo, teve e ainda tem muito estudo por trás. E não só a parte teórica, a gente botou muita coisa em prática, a gente testou várias coisas diferentes. O Gabriel sabe, o número de vezes que eu fiquei doente nesse processo de sair da zona de conforto porque eu exagerava nas coisas, foi para aprender, né? Foram várias vezes. E é assim, não, porque muita gente, a maioria das pessoas não expor os bastidores, né? Não expor o estudo, não expor o hustle, cria essa ilusão, né? É criada essa ilusão que não precisa de tanto esforço assim como aparenta. Mas muito pelo contrário, tem um esforço gigantesco por trás que a galera não vê e esse é o motivo de que se cria essa ilusão. Então, se por exemplo, tu tá pensando em começar a empreender, tenha muito ciente isso na tua cabeça, que tu precisa ter o conteúdo de muita qualidade, muito sólido na tua cabeça, porque é isso que a gente faz. A gente põe em prática, a gente concretiza o conteúdo que a gente tem e continua desenvolvendo. Mas para gerar esse conteúdo precisa ter o esforço e o estudo por trás antes. Sim, tu tirar a intitulação, né, da jogada, assim, porque né, eu acho que eu vejo muito isso, cara, principalmente agora que a gente está chegando no momento de empresa em que a gente está tendo resultados, então já existe uma certa admiração pelo que a gente atingiu. Eu vejo muitas pessoas que não começaram nada ainda quererem os resultados que a gente teve. Só que elas não enxergam porque também a gente não mostrou, mas elas não enxergam todo o fundo desse iceberg que a gente consolidou para poder chegar aqui hoje, que não é nem onde a gente quer chegar. Cara, tá muito longe de onde a gente quer chegar como objetivo, mas também tá muito longe de onde a gente começou. E isso muita gente não enxerga, né? Então essa questão é muito importante de ver e é exatamente o que tu falou. Cara, tu te admira o que a gente faz, ou tu gosta de alguma ideia e tu pensa em começar, não pensa querendo ganhar, tirar já. Começa querendo fornecer, velho. Dar valor, agregar para as pessoas. Porque basicamente foi assim que a gente começou também. A gente começou agregando para nós primeiro, para nós podermos ter uma certa autoridade e segurança em cima daquilo que a gente ia passar, para depois agregar muito.
Daí a gente começou a agregar, e se vocês repararem no que a gente falou, só terminando agora, mas se vocês repararem no que a gente falou, até hoje, o nosso público de internet, YouTube, e Instagram e Facebook, não é monetizado. A gente não tira um dinheiro. Mentira, 80 cents. 80 cents, que a gente monetizou só para poder botar o nosso site no final dos vídeos. A gente liberou a parceria com o YouTube, mas a gente não tirou, então, nenhum centavo dessa... Porque ainda a gente não tirou desses 80 cents, né? A gente não tirou nenhum centavo desse mundo virtual. Então, tudo que a gente fez até agora, cara, não sei quantos vídeos mais. Não sei mais de 140, eu acho. 260 mil visualizações, tudo que tem no YouTube, tudo que tem no Instagram, tudo que a gente criou lá, tudo que a gente agregou para todas essas pessoas, inclusive vocês que estão assistindo, a gente não tirou R$1 em cima disso. E isso é muito importante de tu ver. Olha quanta coisa a gente teve que fazer, cara, para poder chegar onde a gente está hoje, que ainda não é nem perto da gente quer chegar, mas olha todo o esforço, todo esse fundo de iceberg. E eu quero atar isso com o que tu mencionou lá no início, que os dois mundos não se conhecem direito, né? Uhum. Que muitos dos meus mentorandos, principalmente os americanos, eles não têm ideia que eu tenho um canal no YouTube. Tipo, às vezes eu menciono deles, pera, tu tem um canal no YouTube? Nunca mencionei pra ti. Uhum. E claro, o canal é em português, o site é em português também, né? Faz mais sentido eles não saberem. Mas mesmo assim, é um mundo que não se conecta. Ou seja, seria possível a gente estar com essa empresa do jeito que ela está hoje, sem os vídeos que a gente fez no YouTube. Ou talvez não exatamente onde, mas um pouquinho mais para trás, vamos dizer. Mas isso é engraçado porque muito do que a gente fez em termos de empresa, em termos de agregar conhecimento, em termos de agregar valor no YouTube, por exemplo, foi porque a gente viu os nossos mentores falando que esse era o caminho. Agregar valor sem esperar nada em troca. É colocar o conteúdo lá. E claro, não foi só por isso, a gente tinha e ainda tem um prazer muito grande de querer compartilhar, porque foi assim que tudo começou, né? Foi a gente estudando, porque quando a gente começou, eu tô botando um parênteses dentro do outro aqui, quando a gente começou a estudar esse conteúdo, não foi nunca pensando em um dia ter um negócio em torno disso, foi porque esse conteúdo de autodesenvolvimento fazia bem para nós. Tanto é que a gente não sabia que o outro estudava isso no início. Eu comecei a estudar isso porque eu queria aplicar isso na minha vida. Como tu que está ouvindo esse podcast deve ter feito também. Tu está escutando esse conteúdo porque agrega para ti de alguma forma. E foi assim que começou. E esse agregar se transformou num estudo. Aí eu comecei a estudar isso mais a fundo porque eu queria ainda mais os resultados que isso estava me trazendo. Uhum. Até que um dia eu e tu, a gente se juntou e decidiu estudar isso mais a fundo ainda. E daí, desse estudo mais a fundo, a gente decidiu, cara, isso está fazendo um bem tão grande para nós, vamos fazer um canal no YouTube para fazer esse bem que está fazendo para nós ser feito para outras pessoas também. Então, começou com essa intenção de agregar para os outros. E daí, quando a gente começou a cogitar transformar isso num business, a gente viu que os nossos mentores que tem mídias sociais muito grandes, tipo Gary Vaynerchuk, eles falavam, galera, o negócio é tu agregar valor e não esperar nada em troca. Esse é o lance do YouTube, esse é o lance da mídia social. Porque... Não, só... E a gente... Tá, então é o que a gente está fazendo, então vamos só redobrar as forças, então, né? E foi o que a gente seguiu fazendo. Então, esse conceito de realmente agregar valor para os outros, ele é muito importante. E no que eu vejo que ele nos ajudou, então, em termos de business mesmo, em termos de negócio... Práticos até hoje, né? Práticos até hoje, né? Apesar de não ter dado nenhum valor financeiro... deu muito valor em si, porque o fato da gente aprender a lidar com uma câmera, aprender a expressar as nossas ideias em um curto espaço de tempo, nos nossos vídeos, que são em torno de 5 minutos, pegar uma ideia complexa e simplificar ela em 5 minutos para uma câmera, que tu não vê se a pessoa está entendendo ou não, tu não tem um feedback automático na hora, né, real, direto. Isso ajudou muito a consolidar e estruturar os próprios conceitos na nossa própria cabeça, o que facilitou a gente... o que facilitou com que a gente executasse eles de uma forma mais fluida e mais polida também. E também nos ensinou, concordo no gênero número de grau, mas ele também nos ensinou, a colocar o trabalho, né? Porque a gente não tirava nada de lugar nenhum. Hoje em dia, né, é uma empresa, então a gente tem interesses já por trás do Vida de Titã como empresa, né? A gente tem visões que a gente quer concretizar, então a gente tem ambições. Na época, a gente não tinha nada muito concreto em relação à ambição. Então, a gente botou uma meta para nós de fazer vídeos e postar aquilo ali e nos ensinou a colocar a moedinha toda semana, velho. A colocar as horas. A colocar mesmo quando não queria. Mesmo quando não tinha nada para tirar daquilo ali. Mesmo quando não tinha expectativa nenhuma. E, quando tu faz, mesmo sem expectativa nenhuma,
isso te ensina, cara. Isso te cria casca. Isso te cria isso cria uma paixão pelo negócio, velho, que é necessário, velho, na minha visão. É muito importante. Eu não acho que cria paixão, eu acho que desenvolve a paixão. Isso, cria no sentido de desenvolver, tem razão, melhor explicar. Desenvolve a paixão, porque tu vai colocando o esforço, cara, e tu coloca na pura fé. Uhum. Então tu tá colocando aquilo ali só porque tu quer, cara, só porque é uma coisa que tu quer desenvolver, e tu não larga, a gente não largou, só foi apertando cada vez mais. E aí chegou o ponto que a gente já tava muito pronto, e até o fato da gente estar no nível, ter crescido tão rápido nesses meses, em relação a nós como empresa, isso mostra pra mim que a gente começou tarde demais, entre aspas. Ou seja, que a gente já tá com um conteúdo muito pronto pro ponto que a gente começou. Uhum. O que não é ruim, é só me mostra que a gente já tinha consolidado isso a um ponto em que a gente já poderia ter dado o start antes, inclusive, a começar uma empresa. E pegando isso de gancho pra falar de uma outra coisa, é muito engraçado. Não no sentido de cômico, mas de engraçado porque eu consigo me relacionar com isso, porque eu já fui assim lá no início. Tem várias pessoas que eu vejo no grupo do WhatsApp que acham que passar esse conteúdo é simples, porque eles veem a gente falando de algo, uma coisa que eles já entenderam, então eles acham, claro, eu também posso agregar. Lembra lá no início que umas pessoas vieram falar com a gente no grupo pedindo para serem embaixadores do Vida Titã, para eles terem o poder de falar como membros do Vida Titã em questão de dar conselhos e ouvir tipo, uma situação que uma pessoa está passando e como é que a pessoa poderia solucionar. Não lembro disso. Eu lembro, foi lá no início. E daí na hora eu pensei assim, cara, eu lá no início de quando eu comecei a desenvolver, eu tive essa arrogância ignorante de ver uma coisa, ver um conceito, entender superficialmente e achar que eu já estava pronto para passar ele adiante. E não que eu tinha que ir muito mais a fundo, que eu tinha que entender aquilo até o fundo dos ossos para daí eu tapar todos os buracos daquele conceito para daí sim conseguir passar ele adiante para outra pessoa. Porque tem muita responsabilidade aí. Se tu pega alguma situação que a pessoa está passando, tu interpreta ela de forma errada e tu passa o conceito errado para ela, tu pode piorar a situação dela. Então tem muita coisa por trás e ainda bem que eu aprendi isso cedo e me dei conta disso cedo e pensei, não, peraí, tem muito mais por trás aqui para tu conseguir passar isso adiante. E eu digo isso agora como um aviso, assim, um warning para quem tá nos ouvindo e tem um business que quer começar e se acha intitulado, que nem tu mencionaste antes, para começar a passar isso. Porque o que isso vai gerar? Tu vai acabar tendo um conteúdo raso. A consequência disso é que tu vai crescer numa velocidade muito menor do que tu espera. E a consequência disso é que tu vai te frustrar. Uhum. E daí o teu negócio vai lá para baixo. E environment é um dos grandes maus do século, né? Males, obrigado. Que a galera acha assim que merece as coisas sem precisar colocar o esforço necessário. Mas até em relação a isso, eu acho que uma boa solução é tu começar. Porque, cara, o mundo vai te dar os tapas o mundo vai te colocar no teu lugar. Sendo bem direto, né? Porque se tu não tem conteúdo para entregar um resultado, o resultado não vai vir. O resultado não vai vir. Uhum. Mas é muito importante ter falado isso, mas exato, não pega isso que eu acabei de falar como um impeditivo para colocar a ação. Uhum. A ação precisa vir. Mas pega isso que eu acabei de falar como um chá de humildade. Um chá de humildade, exatamente. Que eu passei e acredito que tu tenha passado também, né? Acho que não, é inevitável. É inevitável, né? É inevitável. Mas aproveita para esse seu momento, então, que tu vai tomar esse chá de humildade para... Cara, quando tu vê alguém performando, pode ter certeza que tem muito mais por trás daquele resultado que a pessoa está entregando, né? Do que simplesmente aquele resultado puro ali. Não tá no que ela está expressando a totalidade do conhecimento dela sobre aquele assunto. Tem muita coisa por trás. O que ela está expressando é apenas o que ela decidiu expressar, que ela achou que seria o mais essencial. Não, e eu vejo de uma maneira bem mais complexa na realidade, né? Do jeito que eu enxergo, o fato de qualquer pessoa na realidade conseguir explicar uma ideia de uma maneira simples demonstra que ela tem um embasamento e um conhecimento muito estruturado daquela ideia, porque senão tu não conseguiria expressar a ideia de uma maneira tão sucinta e tão direta. Tu precisaria de mais tempo, seria ser mais, como é que eu posso dizer, te alongar muito na ideia, não ser tão direto ao ponto, tão assertivo em relação a como tu vai divulgar a ideia e compartilhar. Então,
o fato de tu enxergar certos vídeos, principalmente de desenvolvimento pessoal, que parece ser, às vezes, uns vídeos de common sense, né? Parecem uns vídeos de bom senso, e achar que é uma ideia muito simples. Cara, se tu não... Esse é um ponto bem importante também. Se essa ideia simples não está incorporada na tua vida de maneira enraizada, é porque tu ainda não tem a condição de compartilhar aquilo ali adiante. E muitas vezes, nós mesmos, né, a gente não começou a compartilhar. A gente sempre, desde o começo do canal, a gente deixou muito claro para nós que a gente não ia compartilhar nada que a gente não tivesse vivido, que a gente não tivesse comprovado. E até os nossos mentores, quando eles conhecem o nosso... Não necessariamente experienciado exatamente aquilo, né, mas algo... Que desse o... Que seja muito similar, pelo menos. Sim, claro, tu pode fazer uma licença poética de fazer uma analogia, né, em relação a uma situação que tem as mesmas premissas, mas que tu tenha vivido a mesma intensidade de situação. Isso. E os nossos mentores, ao menos os que começam a assistir o canal, depois começam a fazer nossos mentorandos, depois que começam a assistir o canal, eles comentam que eles acham... Eu tive, inclusive, semana retrasada isso que eu comentei contigo, né, que o mentorando meu assistiu o nosso canal, e ele falou, cara, é impressionante o quanto que, por mais que eu volte no tempo em relação aos vídeos que vocês postaram, o quanto coerentes são os conceitos que vocês passavam naquela época em relação aos que tu me passa na mentoria. E isso é um resultado e uma consequência de algo que a gente determinou lá no começo, de não compartilhar nada que a gente não tivesse um nível de competência muito enraizado já. Então, esse é um ponto super importante, né? Que a gente deixou muito claro desde o começo do Titã, que a gente não vai inventar nada, a gente não vai compartilhar uma coisa que a gente leu e leu por cima e fez sentido, eu vou compartilhar. Não apliquei, não vivi, não coloquei em prática, não senti a dor do desenvolvimento, não está enraizado no meu dia a dia. Não, isso aqui não vai acontecer. E quando a gente acaba fazendo isso, porque eu não vou dizer que eu nunca fiz isso, mas eu digo com muita confiança que quando eu fiz isso, eu cuidei o meu melhor para deixar claro... Que era isso que tu estava fazendo. Que era isso que eu estava fazendo. Exatamente. Que, cara, eu li isso aqui e daí eu compartilhei. Tony Robbins disse, ao invés de eu dar a minha própria experiência. Mas, claro, não estou dizendo que a gente nunca na vida cometeu essa gafe, que provavelmente a gente cometeu essa gafe em algum momento, mas a gente tem um cuidado consciente muito grande para não cometer esse erro. E eu queria deixar claro aqui para nós dois e para todo mundo que está nos ouvindo que a gente ainda tem muito que aprender e sempre vai ter, né? Que apesar de a gente estar falando com um hábito de muita propriedade, essas coisas, a gente está só no começo. Isso aqui é a pontinha do iceberg que a gente nem começou a construir ainda. Sim. Então, a gente tem muita coisa para passar ainda, a gente tem muita coisa para aprender, muita experiência. Enfim, não pega tudo isso que a gente falou até agora como se a gente estivesse falando de cima de um cavalo, assim, se sentindo soberano. Não, a gente sabe que a gente tem muita coisa para aprender ainda, que isso aqui é só o começo, que a gente, enfim, tem muito para experienciar e errar e aprender. A gente só quis compartilhar o que a gente faz hoje e aí para dar um embasamento do porquê que a gente consegue fazer o que a gente faz hoje, é importante que a gente mostre a história e os mindsets que a gente teve para conseguir ter hoje os resultados que a gente tem. Exato. Mas não vamos esquecer dessa teu ponto, é muito importante para não dar a ideia errada. Mas acredito que fazendo um resumo do que a gente quis passar hoje, então o que a gente faz como empresa Vida de Titã é uma empresa, a gente vive do Vida de Titã, a gente provém serviços fora da internet. Na internet, inclusive, a gente não tem nenhum serviço através do YouTube, ou através do Instagram, Facebook. Só um parênteses, posso? Pode falar. Atualmente, tudo que a gente faz na internet é para agregar valor para vocês. Vai chegar um momento que a gente vai ter cursos online para vender, vai chegar um momento que a gente vai monetizar em cima da internet. E não pensem que nós somos unicamente bons samaritanos que estamos agregando esse conteúdo sem nunca esperar nada em troca. Não, a gente espera um dia ter uma audiência legal para poder que essa audiência possa ter acesso aos nossos cursos, ao material que o Vida de Titã no futuro vai entregar, que são camisetas, enfim, tudo isso. Mas eu acho, na minha visão e pelo que eu também vejo os meus mentores falar, não seria possível chegar longe se o principal motivo fosse a vontade de agregar valor sem esperar nada em troca. Mas eu acho que é uma hipocrisia dizer que é a única... Se eu falei isso em algum momento, eu estou retificando aqui, não é a única vontade, né, de querer agregar valor sem esperar nada em troca. Não, eu não vou ser hipócrita aqui. No futuro, tem sim o intuito de fornecer cursos e de monetizar com a parte da internet também. Mas o pilar principal precisa ser o de agregar valor sem esperar nada em troca. Mas eu não acredito que consiga ser
o único motivo. Até porque isso é uma coisa muito legal de se enxergar, mas quando a gente liberar alguma maneira de monetização através da internet, ela vai ser uma maneira de monetizar em que a gente vai continuar agregando valor, né? Uhum. O próprio curso, as camisetas, é tudo uma questão de continuar agregando valor, é dar alguma coisa, né? É trocar, é fazer uma troca, não é a gente sugando, não é a gente, por favor, me dá. Uhum. Não é isso, vai continuar sendo uma troca. Mas então, finalizando o podcast de hoje, então o Vida de Titã, a gente tem o YouTube, a gente tem as plataformas de redes sociais, a gente tem o site, tudo isso rodando virtualmente. E a gente tem o mundo real hoje em dia da empresa, que é onde a gente, digamos assim, a gente fatura, onde a gente tem a parte da monetização, que é onde a gente provém serviços, que é mentoria, workshop e palestras. Se tu tem interesse em trazer o conteúdo do Vida Titã para a tua empresa, palestra ou workshop. Se tu tem interesse em se desenvolver como pessoa, ou tu conhece pessoas que realmente teriam interesse de se desenvolver, desenvolvimento pessoal, aí as mentorias são para ti. A gente convida que tu dê uma acessada no nosso site, lá tem mais informações a respeito de todos esses serviços. Manda e-mail para o nosso contato, @vidaditita.com.br, que a gente responde sempre com qualquer parceria que venha. Pelo podcast de hoje era só. Responde, mas não necessariamente aceita, só para não ficar confusão com qualquer parceria que venha. Isso, mas a gente responde sempre. Isso. Então, pelo podcast de hoje era só. A gente espera que a gente tenha elucidado melhor o que é o Vida de Titã, o que a gente realmente faz aqui no Distrito Empreendedor. Deixa o like se tu curtiu o vídeo, te inscreve no canal se tu ainda não te inscreveu. Uma coisa que eu quero adicionar também, e que bom que vai ser nesse finalzinho, porque vai ser só pra galera que ficou até o fim mesmo. Se tu tem interesse de participar do Vida de Titã, se tu tem interesse de entrar para essa equipe, manda um e-mail pra gente também no contato@vidaditita.com.br que a gente conversa. Como de sempre, um dos nossos últimos vídeos vai estar por ali. As nossas redes sociais, então, com mais explicações sobre tudo que a gente faz, vai estar ali embaixo. Pelo vídeo de hoje era só. Valeu, falou! E fomos! É isso aí.